Olá, meu nome é Júlia, estou aqui para falar um pouco sobre os benefícios previdenciários em espécie, aqueles que estão previstos lá na Lei de Benefício 8.213 e no Decreto 3.048 de 99. Então, se você tem alguma dúvida referente a esses benefícios, fica comigo que eu te explico até o final. Certo, então começando pela aposentadoria por incapacidade permanente, este benefício destina-se ao segurado que é acometido por alguma doença ou acidente que ele esteja total e permanentemente impossibilitado de reabilitação para outra atividade que lhe possa lhe garantir a subsistência. A carência é essa aqui de 12 meses, via de regra. Porém, em casos de acidente do trabalho, a carência ela não é exigida. Está previsto lá no artigo 26 da Lei 8.213. A carência ela não é exigida. Já em situações de invalidez decorrentes das doenças neurodegenerativas, aquelas doenças graves, como a neoplasia maligna, que é o câncer, ou a hanseníase, a exigência de carência ela é dispensada. Ela é dispensada. Então, por fim, se o segurado encontra-se reabilitado profissionalmente e apto a exercer outra atividade, o benefício ele pode ser cessado segundo o artigo 47 dessa mesma lei. Agora, a aposentadoria programada foi uma das grandes mudanças trazidas pela emenda constitucional. Então, ela veio para substituir a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Então, nesse contexto, a lei ela passa a exigir que os segurados cumpram de forma cumulativa o requisito de etário e o de contribuição. Então, essa previsão está lá no artigo 51 do Decreto 3.048 de 99. Então, o artigo 51 diz que, uma vez cumprido o período de carência exigido, será devida ao segurado que cumprir cumulativamente os seguintes requisitos: 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem. 15 anos de contribuição, se mulher, e 20 anos de contribuição, se homem. Porque antes da reforma, a contribuição era essa aqui, de 15 anos. Aí, com a reforma, passou a ser a de 20 anos. Vou até escrever melhor aqui para ficar legível. Passou a ser a de 20 anos para os homens. Aqui, ó. O tempo mínimo passou a ser de 20 anos. Importa ressaltar também que para aposentadoria programada não tem hipótese de suspensão de benefício, a não ser a morte dos segurados. Agora, vamos entender o que é a aposentadoria especial. A aposentadoria especial é um benefício que é destinado aos trabalhadores que exerceram atividades prejudiciais à saúde ou à integridade física e de forma contínua e habitual, ou seja, é voltado para quem atua exposto a agente nocivo, como calor, frio, ruído. E para ter direito, é preciso comprovar a exposição de forma efetiva durante o tempo mínimo exigido. Então, se eu tenho 55 anos, eu preciso ter 15 anos de atividade efetiva, se eu trabalho em alto risco, e assim sucessivamente. Além disso, no momento que for requerer a aposentadoria, é exigido um documento essencial, que é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é fornecido ao empregado no momento de sua rescisão contratual, e esse documento fornece o tipo de atividade e os agentes em que o segurado era exposto. E com relação à carência, assim como nas demais aposentadorias do INSS, a regra geral é a de 180 contribuições mensais, ou seja, 15 anos de contribuição, mas pode variar de acordo com o risco da atividade. Se eu trabalho em médio risco, eu preciso comprovar 20 anos. Se eu trabalho em baixo risco, eu preciso comprovar esses 25 anos aqui. Carência. Então, desde a reforma da Previdência, foi incluída também a idade mínima para aposentadoria, que são essas aqui, 55, 58 e 60. Mas quem já trabalhava antes dessa reforma da Previdência, existe a regra de transição que permite se aposentar sem idade mínima por meio de um sistema de pontos. Então, resumindo, quem exerceu atividade insalubre perigosa, com exposição a agentes nocivos, pode sim fazer jus ao benefício da aposentadoria especial, que é um benefício importante porque reconhece também o desgaste precoce causado por certas profissões e garante uma saída mais justa do mercado de trabalho. Agora, com relação aos auxílios, o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, é um benefício que é pago ao segurado que fique incapacitado para seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Então, quem define o prazo
da incapacidade, é da avaliação, é a perícia médica. É a perícia. Então, mesmo que porventura o atestado do segurado indique um prazo superior ao estipulado pela perícia, prevalece o prazo estipulado pela perícia do INSS. Todos os segurados que tiverem a qualidade de segurado pré-existente à capacidade fazem jus ao benefício. Como qualquer outra concessão de benefício, eu preciso ter a minha qualidade de segurado ou eu preciso estar no meu período de graça para concessão de tal benefício. Com relação à carência, a regra é de 12 contribuições mensais. Porém, a legislação entendeu que, em alguns casos, o segurado ele fica dispensado do cumprimento da carência. Então, tendo em vista isso, percebe-se que a incapacidade decorrente de acidente de qualquer natureza, decorrente de doença profissional ou doença do trabalho, ou de lista elaborada pelo Ministério, dispensam o cumprimento das 12 carências. O Ministério da Saúde elaborou as doenças que dispensam a carência, lá no parágrafo 2º do artigo 30 do decreto. Então, quem tem tuberculose, hanseníase, Parkinson, cegueira, câncer, são dispensados do cumprimento de carência. Então, fiz outra observação aqui, que foi o que eu acabei de falar, que para acidentes de trabalho, doenças e situações equiparadas não se exigem carência. Agora vamos falar sobre o salário família. O salário família é um benefício pago ao trabalhador que tem baixa renda e que tenha filhos de até 14 anos de idade ou filhos de qualquer idade, desde que sejam inválidos. Quem tem direito a esse benefício são os empregados CLT e os trabalhadores avulsos, que são avulsos. Detalhe, quem é individual e facultativo não tem direito ao salário família. Esse benefício não é exigido carência porque ele é pago por cota fixa e também é pago pelo empregador junto ao salário. Só que tem um critério importante. A renda mensal bruta do trabalhador precisa estar dentro do limite fixado pelo INSS, que é um valor atualizado todo ano. Então, se ultrapassa esse valor, o benefício ele deixa de ser pago. Então, para dar entrada nesse benefício, eu preciso ter a certidão de nascimento dos filhos, caderneta de vacinação atualizada e o comprovante de frequência escolar. E todo benefício, como qualquer outro, precisa de ser renovado todo ano com a entrega de documentos atualizados. Então, o benefício ele cessa a partir do momento em que o filho completa 15 anos, ou o óbito deste, ou continua se comprovando a invalidade do filho em caso de outra idade, senão a que há estipulada para a concessão do benefício. É uma ajuda muito importante para quem tem filhos e depende de um reforço no orçamento. Agora, com relação ao salário maternidade, é mais um benefício pago às pessoas que precisam se afastar do trabalho em razão do nascimento de um filho, de adoção, aborto espontâneo, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Esse benefício é devido às seguradas do INSS, seja ela empregada, com carteira assinada, autônoma, doméstica, MEI ou contribuinte facultativa. Em alguns casos também, esse benefício é concedido aos homens, desde que em casos de adoção ou falecimento da mãe que fazia jus ao benefício originalmente. Com relação à carência, se a segurada trabalha com carteira assinada ou como doméstica, não é exigido, basta estar com emprego ativo. E para as contribuintes individuais, MEIs e facultativas, é preciso ter pelo menos 10 contribuições para ter direito ao benefício. O pagamento é feito pelo empregador no caso das empregadas com carteira assinada. Já para as demais, o benefício é pago diretamente pelo INSS. Portanto, o salário maternidade é um direito que garante um apoio financeiro num momento tão importante como esse e deve ser buscado por toda pessoa segurada que se encaixe nessa. Agora, com relação ao auxílio acidente, esse benefício é pago para quem sofreu um acidente, seja no trabalho ou fora dele, e ficou com alguma sequela que reduza a capacidade do segurado. Tal benefício ele é concedido quando o acidente ele deixa uma lesão permanente que diminui a capacidade do trabalhador para exercer suas funções, ainda mesmo que ele continue trabalhando. Então, esse benefício ele funciona de forma indenizatória, que ajuda a compensar a perda da capacidade. E para ter direito, é preciso que ele, obviamente, tenha sofrido um acidente, caso sequelas, ter a sua qualidade de segurado ou estar dentro do período de graça, e também, claro, ter a incapacidade reconhecida mediante a perícia do INSS. Então, o auxílio acidente também, ele é cumulativo com o salário, ou seja, eu posso continuar trabalhando e recebendo o benefício normalmente, porque o pagamento, ele começa após a cessação do auxílio doença, quando o segurado ele já está com as sequelas definitivas. Então, esse benefício
é uma forma de apoio para quem enfrentou dificuldades após um acidente, que pode servir também como um sustento para a sua família. Com relação à pensão por morte, é um benefício que é concedido aos dependentes do segurado em função do falecimento deles. E para que não se vejam desamparados com a morte daquele que sustentava, a Previdência ela concede esse benefício aos dependentes, que classificam-se em 3 categorias, que são constituídas pelo cônjuge, a primeira classe, a segunda é composta pelos pais, e a terceira classe é formada pelo irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos de idade, inválido ou que possua alguma deficiência intelectual que o torne incapaz de trabalhar. O benefício ele é devido a partir do falecimento do segurado. Então, desde que ele tivesse a sua capacidade de segurado na data ou que estivesse no período de graça. E com a reforma da Previdência, o prazo do benefício ele pode ser vitalício ou temporário, dependendo da idade e a situação do dependente. Então, se o segurado não estiver contribuindo ou não tiver qualidade de segurado, o benefício ele pode ser negado. Então, manter as contribuições em dia é fundamental para garantir a proteção da família. Então, essa pensão por morte é um direito importante para proteger quem depende do segurado, garantindo segurança e o apoio financeiro. Agora, referente ao auxílio reclusão, é um benefício que é destinado aos dependentes dos segurados de baixa renda, daquele que foi preso em regime fechado ou semiaberto. Ou seja, se o trabalhador contribuía para a Previdência e foi preso, seus dependentes, como filho, menores de idade ou companheiros, podem ter direito a esse benefício. Só que nem todo preso tem direito a esse benefício, porque precisa atender ao requisito de estar mantendo a qualidade de segurada, precisa estar contribuindo para o INSS, ou estar no seu período de graça. A renda dele antes da prisão não pode ultrapassar o limite estabelecido pelo INSS, que atualmente é atualizado anualmente, e a prisão ela deve ser em regime fechado e os dependentes precisam comprovar o vínculo com o segurado preso, além da carência, que precisa de ser de 2 anos ou 24 contribuições mensais. Importante frisar que se o preso estiver em regime aberto ou em liberdade condicional, o auxílio é suspenso e também será interrompido se houver fuga, morte ou liberdade do segurado. Esse direito é um direito dos dependentes, não um privilégio. É uma forma de garantir o sustento de quem for vulnerável com a prisão do provedor da família. Agora, o serviço social é um serviço muito importante, mas que pouca gente conhece bem. Esse serviço está garantido também na Lei 8.213, que é a mesma lei que regula os benefícios da Previdência Social. Esse serviço tem uma função que é mais ampla, que é a de orientar e apoiar os segurados e seus dependentes sobre os direitos previdenciários, os benefícios disponíveis e como acessá-los. E, além disso, também o serviço social ajuda a resolver questões de vulnerabilidade, como a violência doméstica, o abandono ou dificuldades causadas pela incapacidade. Por exemplo, uma mãe solo com um filho com deficiência pode buscar o serviço social para saber se tem direito ao benefício de prestação continuada, ou um trabalhador rural que ficou doente e não sabe como comprovar tempo de contribuição também pode ser orientado. E por que é importante? Porque orienta quem mais precisa para que ninguém fique para trás, sem fazer jus ao seu direito. Com relação à reabilitação profissional, é um conjunto de ações que é oferecida gratuitamente pelo INSS para as pessoas que ficaram temporária ou permanentemente incapacitadas para realizar o seu labor, seja por doença ou por acidente, e que precisem se preparar para voltar ao mercado de trabalho. Por exemplo, um pedreiro sofreu um acidente e perdeu parte da mobilidade. Ele não pode trabalhar na obra como antes, mas pode ser capacitado para uma nova função, por exemplo, como auxiliar técnico ou até abrir mesmo um pequeno negócio. Nesse sentido, o INSS oferece cursos, acompanhamento médico, psicológico e até o fornecimento de próteses ou recursos de apoio se necessário. Não precisa estar aposentado por invalidez para poder participar. Muitos segurados que estão recebendo auxílio por incapacidade temporária, por exemplo, já podem iniciar o processo de reabilitação. Chegamos ao fim do vídeo, concluindo que os benefícios previdenciários eles são muito importantes, porque além de proteger, eles visam promover e dar qualidade de vida aos seus segurados ou não. Pois além também de contribuir para a redução das desigualdades, eles estimulam a estabilidade, promovendo então um ambiente de justiça e bem-estar coletivo.
Obrigada e até a próxima.